Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Hugo Badini, para quem não me conhece, e hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série sobre dons espirituais na visão cessacionista, que é a única visão correta e bíblica que existe. Vamos ser sinceros, o continuismo é uma heresia, e nessa série nós temos visto isso e continuaremos a ver. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma série de pelo menos uns 3 vídeos, assim como foi com o cessacionismo do dom do apostolado, a respeito do dom de profecia, do dom de profeta, do dom de profetizar. Então, talvez esse dom, como também o dom de línguas, seja... Os dois eu acho que são os mais quistos, né? Que as pessoas querem mais saber a respeito, se continuam ou se cessaram. Isso por conta da influência inevitável do pentecostalismo e da Assembleia de Deus no evangelicalismo brasileiro, né? Então há uma ênfase exacerbada a respeito do dom de profecia e também do de línguas. Então acredito que esse seja o do maior interesse das pessoas e do seu também. Então fique nesse vídeo, vamos começar a ver a base bíblica para a cessação desse dom e demonstraremos versículo após versículo, argumento após argumento, levando em consideração os padrões que usamos no cessacionismo do dom de apóstolo. Olha, se você não assistiu os primeiros vídeos, possivelmente algumas coisas talvez você não entenda. Principalmente se você veio de meio carismático. Exegese no meio carismático é igual achar agulha no palheiro. E quando acha, a exegese é ruim. Então, assim, se você não viu os primeiros vídeos sobre o dom do apostolado e quais padrões exegéticos de dedução lógica, por exemplo, que eu uso, talvez realmente você não entenda os argumentos. Pelo menos não entenda completamente os argumentos que eu vou usar aqui. Porque as nossas definições reformadas de base bíblica é muito diferente do que muitas vezes o pentecostalismo vai chamar de base bíblica. Que basicamente para o pentecostalismo, base bíblica é algo muito experimental, opinativo e cheio de achismos em cima de versículos descontextualizados. Mas, como eu expliquei nos primeiros vídeos, e se você não viu eu te convido a ver, nós usamos 3 pilares de exegese aqui. Então, para cada dom a gente vai falar sobre as características, as funções e a dedução lógica do porquê ele continua e do porquê ele cessou. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo e eu espero que você goste, espero que você curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas o que eu vou ensinar aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Como dito, irmãos, vamos dar agora continuidade à nossa aula. Agora vocês não vão ver mais a minha imagem, só vão ouvir o meu áudio e os slides passando na tela de vocês. O que vai responder essa aula? Essa aula vai responder a pergunta: qual a base bíblica para o cessacionismo do dom de profecia? Então, basicamente, aqui nós vamos dar os argumentos usando os 3 pilares exegéticos para o cessacionismo, que é as características de um dom, as funções de um dom e a dedução lógica do porquê ele não continua hoje. Essa é a primeira parte dessa série sobre o dom de profecia. E nessa aula a gente vai lidar sobre a introdução ao tema e sobre as características bíblicas com todos os versículos dados do que realmente é o dom de profecia, o que é o dom ministerial de profeta, ok? Então hoje a gente vai ver isso nessa aula. E o slide começa assim. Lembrando que todos esses slides são partes do livro que eu estou escrevendo. Então, basicamente, eu estou pegando o livro que eu estou escrevendo e transformando em vídeo, para também facilitar e já disponibilizar para vocês essa base bíblica, ok? Comentário introdutório. Quando falamos de profetas, inevitavelmente estamos falando também do dom de profecia. Paulo, em Efésios 4, nos elenca 5 ministérios, dos quais, dentre eles, ele cita o profeta.
nos mostrando que alguém que tinha de Deus recebido a dádiva de profetizar. A gente pode se lembrar que os 5 ministérios são dados por Paulo como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Dentre um desses 5, o referido ali é o dom ministerial de profeta. Ele cita o profeta nos mostrando que era alguém que tinha de Deus recebido a dádiva de profetizar e que não estava meramente tendo momentos esporádicos com esse dom, salvo poucas exceções. Isso é importante salientar que quando a gente fala de profecia, quando a gente fala de profeta, a gente está realmente falando de um ministro. Nós estamos falando que alguém que serve, alguém que vive de acordo com o dom ministerial de profeta, de profecia, de profetizar. Não é uma pessoa meramente tendo sensações culticas com esse dom, mas é alguém que realmente está ministrando esse dom que foi dado pela graça de Deus. Salvo poucas exceções que eu botei aqui, é que existem na Bíblia alguns momentos como a profecia de Balaão, ou as profecias de Saul, ou as profecias, por exemplo, a pregação que a gente poderia... O ministério em geral de Judas, que alguém poderia inferir que pôde participar de algum tipo de inspiração ou inerrância. Então, há poucas exceções, há poucas citações vagas a respeito de pessoas que realmente não eram profetas, mas tiveram momentos extraordinários de profecia. Mas essa não é a regra. A regra é que um profeta era alguém que tinha de Deus um cargo e deveria o exercer como um ministro durante a sua vida. Continuando, mas que este estava exercendo um ofício divino. E no Novo Testamento, isso é o mesmo dom do Antigo Testamento. Isso vale salientar que quando a gente fala de profecia, quando a gente fala de profeta, muitas vezes as pessoas vão fazer exegese dizendo que os profetas e as profecias que há no Novo Testamento são de teor ou são de caráter diferente dos profetas e das profecias do Antigo Testamento, mas isso é mentira. A única diferença que a gente pode estabelecer entre os profetas e as profecias do Antigo para o Novo é o conteúdo. É a respeito do que estava sendo exatamente dito. Paulo vai falar sobre os mistérios que estiveram ocultos e que foi revelados aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Então, a gente não pode estabelecer que existe uma dicotomia ou um tipo de profecia de baixa categoria, de segunda categoria no Novo Testamento. Isso é mentira. Realmente é um ofício divino e ele aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento, o qual Deus incumbiu tal pessoa, tal profeta, de falar da parte dele verdades concernentes a Cristo, a Israel, a igreja ou a questões pessoais visando uma salvação geral. Isso é muito importante, porque quando a gente estabelece o profeta assim, a gente vai ver que ele realmente não era uma pessoa movida por sentimentos, né? Não é uma pessoa volátil, como a gente vê, por exemplo, no falso movimento pentecostal. Mas realmente os profetas eles falavam sobre Cristo, falavam sobre Israel, sobre a igreja, sobre questões pessoais visando a salvação. Então realmente é um ministério muito importante na era do povo de Deus. Entendendo assim, quando aqui abaixo tratamos do dom ministerial de profeta, tratamos ao mesmo passo do dom de profecia e do ato de profetizar. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa vê na Escritura falando sobre profecia, sobre profeta, sobre profetizar, e às vezes ela pensa que são coisas distintas, mas não são. Como eu botei aqui, a Bíblia nos ensina que profeta é aquele que profetiza uma profecia assertiva. Isso é importante estabelecer assim, porque aqui a gente tem uma definição de que profeta ele irá profetizar. Aquele que profetiza é um profeta. E se ele é assertivo, ele é um profeta verdadeiro. Então, a definição bíblica é que profeta é aquele que profetiza uma profecia assertiva. Isso é muito importante, essa frase, até destaquei ela, de se deixar gravado na mente de vocês, porque vendo o profeta assim, você claramente vai entender
todas as nuances que aparecem na Bíblia, seja em, sei lá, em Isaías ou em Ágabo. Quando você olha que realmente um profeta é aquele que profetiza uma profecia assertiva, você vai entender que essa pessoa está debaixo de espírito de revelação. Essa pessoa está debaixo de inspiração revelacional. Ou seja, se alguém está profetizando, este profetiza da parte de Deus por ter um ofício de profeta, salvo poucas exceções, como eu já citei. E descartamos com isso a heresia a respeito de um dom nômade. O que é um dom nômade? Ou seja, você vai numa igreja, por exemplo, pentecostal e neopentecostal, e alguém impõe a mão sobre a sua cabeça e te instiga a começar a profetizar sobre a cidade, profetizar sobre a nação, profetizar sobre a vida dos que estão ali com você, e você começa a profetizar, mas isso foi só um momento experimental que você teve naquele culto. Isso não quer dizer necessariamente que isso vai te tornar um profeta. Por exemplo, se você vai numa igreja e você conhece os 5 ministérios, você vai perguntar, olha, quem é o pastor daqui? Aí você vai ver lá um pastor ordenado, efetivo, e ele é o pastor. Ele não está num momento experimental de pastorado. Não, ele é pastor efetivo. O profeta é a mesma coisa. Você não pode olhar para uma pessoa como Ágabo, uma pessoa como as filhas de Filipe, ou você não pode olhar para uma pessoa como Samuel e achar que eles estão meramente profetizando de forma irresponsável. Não, eles são responsáveis, e é por isso que Paulo em Efésios 4 vai colocar profeta como um ministro. Ele é um ministro de Deus, ou seja, ele tem uma função eclesiástica, tinha uma função eclesiástica na igreja. Então, essa noção de dom nômade, ou de um dom irresponsável, que você realmente não o pratica constantemente, o vive constantemente, não existe na Bíblia. Ou seja, um dom que não reside num possuidor. Se você possuísse o dom de profecia, você seria um profeta. Você não estaria como um profeta temporariamente, mas você seria um profeta. Mas que age sempre esporadicamente, segundo a busca do indivíduo. Isso é muito importante porque os pentecostais colocam, erradamente, né, em exegese terrível que eles fazem de 1 Coríntios 14, que buscar com zelo os melhores dons é buscar ter e não buscar praticar. Então, você pode vir a profetizar se você começar a pagar o preço, se você começar a buscar esse dom, etc. E esse dom, por consequência, viria das obras e não viria da graça de Deus, como é todo dom, né? O dom ele não é conquistado por obras ou por esforço. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas subir no cativo, o cativeiro deu dons aos homens. Entende? Então, o dom é uma dádiva. O próprio nome, dom é dádiva, ou seja, algo que Deus dá por graça. Logo, você não pode pagar o preço ou buscar individualmente esses dons para que você possa, então, os ter. Aí, em pessoas diferentes, e da qual coisa, qualquer um pode, por fé e busca, participar sem compromissos ministeriais. Tá vendo? Essa é uma desculpa sorrateira e que leva a outras heresias por parte daqueles que querem se esconder atrás de falibilidades proféticas e erros patentes pessoais. Isso é muito importante, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo, a Bíblia ordena que nós julguemos as profecias e julguemos os profetas. E por quê? Será que a gente julga por haver falibilidade na inspiração divina? Não. Mas nós julgamos porque eles podem ser mentirosos. No Antigo Testamento, se algum profeta profetizasse algo e não acontecesse, ele deveria ser morto. Haveria um julgamento e haveria uma morte contra esse profeta, falso no caso. E no Novo Testamento, Paulo em 1 Coríntios 14 estabelece a igreja, quando esse dom ainda existia, que eles fossem julgados. Os profetas e as profecias precisavam ser julgados para ver se elas eram verdadeiras. Então, quando você coloca as coisas assim, a gente percebe que a peneira só vai fazer passar as profecias verdadeiras. Enquanto as profecias falsas
por exemplo, que acontece numa Assembleia de Deus, elas são, quando não assertivas, jogadas na conta da falibilidade pessoal de quem está profetizando. Como a heresia da profecia falível, né, de Wayne Grudem, apoiada por Carson também, que diz que a profecia ela pode passar por alterações de acordo com o profeta que está profetizando ela. O Palmer Robertson, em seu livro sobre as línguas e as profecias, realmente bota muito patente como isso é um erro crasso de Carson e Grudem, e é realmente heresia. Eu que estou dizendo, é uma heresia dizer que a profecia ela tem um caráter de falibilidade. E eles fazem isso, eles botam essa falibilidade, porque quando a continuidade desse dom que eles dizem continuar é colocada em xeque, em vez de eles admitirem que a falibilidade é uma característica evidente de que esse dom que eles afirmam ter é uma mentira, eles, em vez de fazer isso, ele atribui falibilidade a Deus. Falibilidade é a inspiração ao Espírito Santo. E ainda tentam consertar isso botando a culpa no profeta, né, no vaso que está recebendo a revelação. Então, por essas e outras que eu botei aqui, que essa é uma desculpa sorrateira e que leva a outras heresias por parte daqueles que querem se esconder atrás de falibilidades proféticas e erros patentes pessoais, não querendo ser reconhecidos e então inevitavelmente reprovados como profetas falsos de ofício e vocação. Ou seja, eu profetizo sobre a sua vida que você vai em um ano vai casar. Mas essa profecia, em um ano você vai casar com Maria. Mas em um ano você acaba casando com a Joana. O que o Wayne Grudem vai dizer é que a profecia realmente ocorreu. Ela realmente aconteceu, ela realmente está continuando. Mas o erro de informação que há nessa profecia, ela se dá por conta da falibilidade do profeta, misturada e contaminante, né, em relação à inspiração. Ou seja, Deus me deu uma informação pelo Espírito Santo, eu vou passar para você sobre um casamento daqui a um ano, mas a minha carne, ela torna impura a profecia para que eu possa proferir ela para você, e ela então ser, ao mesmo tempo, da parte de Deus e verdadeira, e ao mesmo tempo erradamente falha. Isso é uma heresia terrível. Então por isso que eu já saliento isso aqui, porque profeta é aquele que profetiza uma profecia assertiva, e não uma profecia cheia de falibilidades. Uma profecia que não se concretiza. E se alguém no Antigo Testamento profetizasse e não se concretizasse, deveria ser morto. E agora, esses falsos que profetizam hoje nas assembleias, nas igrejas pentecostais e neopentecostais, o que devemos fazer com eles? Se está profetizando, é falso profeta. Porque a premissa cessacionista é que realmente a profecia final é a Escritura Sagrada. Continuando aqui. E quando falamos de profetas e profecias, não falamos como que crendo que exista uma dicotomia veterotestamentária e neotestamentária, a não ser do conteúdo da informação, como eu acabei de falar para vocês. Antes, professamos que existe uma isonomia de características e funções dos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, como citado em Efésios 4, rejeitando assim a ideia de que os profetas do Antigo Testamento são pares dos apóstolos do Novo Testamento, diminuindo com isso as profecias do Novo Testamento, e dando margem para um tipo de profeta de segunda categoria esporádico, ou um tipo de profeta pregador. Isso aqui, essa heresia é ensinada pelo Augusto Nicodemos, né, no livro dele Apóstolos, que ele vai falar que os profetas do Antigo Testamento são equivalentes aos apóstolos. Logo, os profetas do Novo Testamento não teriam paridades no Antigo Testamento. Então, basicamente, profetas do Antigo Testamento igual a apóstolos do Novo Testamento. E os profetas do Novo Testamento têm paridade com quem? O Nicodemo vai falar que ele não tem paridade com os profetas do Antigo Testamento, mas eles são os profetas de segunda categoria.
que eles são pregadores, que eles são falíveis na teologia do Wayne Grudem, que eles são qualquer coisa, menos pessoas que falam de forma inspirada e inerrante. Mas o problema é que, como a gente viu, tem um vídeo aqui no canal sobre o erro do Hernandes de falar que profetas hoje são pregadores, que Paulo trata os profetas no Novo Testamento como pessoas inspiradas e inerrantes e que fundamentam a igreja junto com os apóstolos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, Deus o revelou aos apóstolos e profetas. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas. Ora, se o mistério esteve oculto das gerações anteriores, como Paulo diz, mas Deus revelou agora aos seus apóstolos e profetas, esses profetas que recebem essa revelação de agora, que esteve oculta em séculos anteriores, não podem ser profetas do Antigo Testamento. O que Paulo faz é uma equivalência, na verdade, dos profetas do Novo Testamento aos apóstolos do Novo Testamento, e não necessariamente ou somente dos profetas do Antigo. E no teor de fundamentar a igreja, no teor de trazer os mistérios que estiveram ocultos, ser canais de revelação e inspiração. Na verdade, quando a gente olha no Antigo Testamento, o único que poderia ser comparado aos apóstolos do Novo Testamento, que não existem apóstolos no Antigo Testamento, é o próprio Moisés. Moisés falava face a face com Deus, aprendeu diretamente com Deus, assim como os apóstolos com o Senhor Jesus. Então, o único do Antigo... Deus mesmo fala isso, olha, quando eu quero falar algo para Moisés, eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. Agora, com os outros profetas, eu dou sonhos, visões. Então, o único que poderia ser equiparado aos apóstolos no Antigo Testamento era o próprio Moisés. E os profetas do Antigo Testamento são comparados, então, sem dificuldade nenhuma, com os profetas do Novo Testamento. Continuando aqui. Ao contrário, afirmamos que os apóstolos foram outro tipo de categoria de ministros bem peculiares, que no Antigo Testamento só poderiam talvez comparar com o próprio Moisés, pois este, para com os profetas do Antigo Testamento, foi também de outra categoria ministerial, pois assim como os apóstolos aprenderam face a face, a gente você pode ver essa passagem aqui, número 12, de 6 a 8, com Cristo, o Evangelho, e o representavam diretamente e pessoalmente, como vimos acima, Moisés, de igual modo, se diferenciou assim dos outros profetas que recebiam informações por visões, sonhos e visões. Não podemos diminuir a questão. Ainda que os emissários de Deus, os profetas, possuíram algumas características parecidas com os apóstolos, as Escrituras, porém, são claras em separá-los, pois diz que deu uns a apóstolos e outros para profetas. Isso é nítido na Escritura. Como também, porventura, são todos apóstolos, são todos profetas. Então, esses dois versículos aqui já quebram a argumentação de Nicodemos de que os profetas e os apóstolos eles são equivalentes. Na verdade, não. Aqui, ó, são porventura todos apóstolos? São todos profetas? Ou aqui em cima, deu uns para apóstolos e outros para profetas. Então há uma separação. Não há, assim, profetas de segunda categoria. Lembrando que esses slides que eu estou olhando para vocês é só a introdução e a gente vai ver as características exatas dos profetas. Né? Eu só estou tirando o lixo errado que colocaram nessas questões para vocês. Então vamos lá. E como o dom de línguas foi inédito ao Novo Testamento, por exemplo, os apóstolos também assim o foram ao Novo Testamento, pois aprenderam direto do Senhor Jesus. Já os profetas, assim como o dom de operação de milagres, por exemplo, são vistos tanto já no Antigo Testamento, assim como também no Novo. Sendo então distintos, não podemos ignorar tais coisas. Eles são distintos. Então, essa mescla que o Nicodemos tenta fazer, isso para justificar profecia como pregação no Novo Testamento, isso também vai acabar justificando pregação feminina, inevitavelmente, porque existiam profetisas na igreja, não cabe, porque Paulo faz uma distinção entre profetas e entre apóstolos. Sendo assim, não misturamos
o que a Escritura separa, e não ousamos diminuir ou anular qualquer manobra exegética, partidária e pretensiosa. O fato de que no Novo Testamento, assim como no Antigo, tivemos profetas da parte de Deus. Guarde muito isso. O fato de que no Novo Testamento, assim como no Antigo, tivemos profetas da parte de Deus. Isso é uma afirmação inevitável e impossível de quebrar. Eu botei uma observação aqui. Por se tratar de um dom visto também no Antigo Testamento, como dito, a régua aqui será as características que deles nos são referidas em ambos os testamentos, coisa que não fizemos com os apóstolos, que são inéditos no Novo Testamento anteriormente. Nos vídeos anteriores, quando nós falamos de apóstolos, todas as características, funções e a dedução lógica que fizemos foi usado só textos basicamente do Novo Testamento. Por quê? Porque o dom ministerial do apostolado é um dom inédito do Novo Testamento. Já profetas não. Já há profetas no Antigo Testamento. Então, quando falamos das características de um profeta, a gente vai mesclar tanto textos do Antigo como textos do Novo Testamento. Então, vamos lá. Características de um profeta. Não era isso que vocês estavam querendo? Cadê a base bíblica? Cadê o texto bíblico? Cadê não sei o quê? Pentecostal falando demais. Aí, ó. É muita referência. Mas tem que ler, né? Tem que entender e tem que compreender o que estamos fazendo aqui. Então vamos lá? Vamos ver as características de um profeta bíblico, um profeta na Bíblia, não um profeta da igreja pentecostal ali da esquina. Vamos lá. Características de um profeta. Foram pessoas chamadas por Deus diretamente ou indiretamente ao ministério, tendo elas que abdicar suas vidas pregressas para servirem de canais de revelação divina ao povo de Deus. Exemplo, Ezequiel e Eliseu. A gente pode se lembrar de Ezequiel que ele foi chamado por meio de uma visão, né? Deus apareceu para ele e chamou Ezequiel diretamente ao ministério. Já Eliseu, ele foi ungido de uma forma... ele foi chamado por Deus de uma forma indireta, mais direta, porque ele foi chamado por Elias. Então, Elias jogou a sua capa sobre ele e ele se tornou um profeta. Deus não necessariamente apareceu para ele numa visão como a Ezequiel, mas apareceu na forma de Elias, o profeta, para chamar ele a esse ofício. Então, o chamamento de um profeta ou é Deus revelando-se diretamente ou indiretamente por meio de um outro profeta também de Deus. A gente tem passagens aqui como Êxodo 3:10, Números 12, 1 Samuel 3, 1 Reis 17, 1 Reis 19, Isaías 6, Jeremias 1, Ezequiel 2, Amós 7, Jonas capítulo 1 e Oséias capítulo 1. Segunda característica, Deus falava com eles por meio de visões, sonhos, anjos, teofanias e vozes audíveis exteriores. Isso é muito importante, porque eles, como canal de revelação, eles tinham coisas para dizer, né? Mas como que Deus falava com eles? Deus aparecia-lhes em visão, ou lhes dava uma visão. Deus aparecia em sonhos para eles. Visões é quando você está acordado, sonho é quando você está dormindo. Por meio de anjos, anjos apareciam, seres divinos, para falar com eles a respeito de algumas coisas. Teofanias, ou seja, manifestações divinas mesmo, de Deus para falar diretamente com um profeta, por exemplo, Deus descendo no Sinai, é uma teofania, e Deus falou diretamente com Moisés. E vozes audíveis exteriores, né? Por exemplo, quando a gente vê os profetas, eu queria me debruçar um pouco sobre esse assunto. Quando a gente vê os profetas do Antigo, do Novo Testamento, e até mesmo os apóstolos, a gente vê uma questão, é que eles ouviam a voz do Espírito Santo, né? Por exemplo, desce a casa do oleiro.
Deus falando com o profeta, ou quando ele falou, ou quando o Espírito Santo falou com Pedro. Os enviados de Cornélio, né, chegaram à porta de Pedro em Jope, e o Espírito Santo fala com Pedro audivelmente para ir com aqueles homens. Mas em nenhum local da Escritura Deus fala com profetas por meio de vozes interiores. E eu levanto essa questão porque no evangelicalismo brasileiro, essa questão de ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração é muito latente, muito latente. E as pessoas realmente se acham guiadas pelo Espírito e acham que isso é ser guiado pelo Espírito. Mas só que o Espírito Santo não fala audivelmente no nosso coração, gente. O Espírito Santo não fala como assim, vire à direita, vire à esquerda, vá para lá, suba para cá. Isso não existe. Todas as vozes que a gente vê no Antigo Testamento são vozes exteriores. O Espírito Santo falando com Pedro falou ao ouvido de Pedro e não no coração de Pedro. Quando a gente vê Deus falando com Elias, naquela voz de sussurro, é uma voz externa. Não é uma voz interna. É uma voz externa do Espírito Santo. Então, essa era uma das formas de Deus falar com, por exemplo, Samuel. Deus começou a chamar Samuel. Ele se levantava, não entendia, ia falar lá com Eli e voltava a dormir. Deus estava chamando Samuel de uma forma audível. Quando ele entendeu e falou, eis-me aqui, Senhor, o que aconteceu? Deus começou a falar no interior dele? Não, Deus começou a falar aos ouvidos dele. Então, as vozes que aparecem de Deus nessas teofanias, nessas manifestações, são vozes externas, não vozes internas. Terceira característica. Eles possuíam um ministério muitas vezes dramático. Isso é muito característico de profetas, né? Eles têm essa questão do drama com eles, né? Com atos públicos, teatrais, que lhes custavam algum tipo de desconforto ou má aceitação. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Escritura pela primeira vez, eu vi que Isaías, eu até boto Isaías aqui, não, eu vou continuar lendo e no final, ao ler, eu explico sobre Isaías. Algum tipo de desconforto ou má aceitação para representar indignação, insatisfação, juízo de Deus com o povo ou premonições do futuro. O ministério deles possuía um teor de parábola, exemplo Isaías e Ágabo. Eu me lembro numa passagem, quando eu comecei a ler a Escritura pela primeira vez, que eu vi que Deus pediu para Isaías praticamente andar pelado durante 3 anos para manifestar o que seria o cativeiro babilônico. Se eu não me engano, foi com o profeta Jeremias, que ele falou para que Jeremias deitasse por algum tempo, sobre o lado direito do ombro dele. Imagina o desconforto que isso ia causar. Se eu não me engano, foi com o profeta Ezequiel que Deus falou para que ele cozinhasse a comida dele em fezes humanas. Tudo para representar, como uma forma teatral e parabólica, do que ia acontecer com o povo no cativeiro. Eu botei também aqui o exemplo de Ágabo. Ágabo pega a cinta de Paulo, amarra as mãos, faz um teatro. Isso é muito peculiar nos profetas. Os profetas realmente tinham esse teor dramático, um teor teatral, para demonstrar de forma visível o descontentamento e a vontade de Deus em relação a alguma coisa. A gente pode se lembrar do profeta Oséias, que foi pedido por Deus, Deus pediu a ele para que ele se casasse com uma prostituta. E como o texto dá um pouco a entender que ele também deveria adotar filhos provenientes de prostituição. Ou seja, ele ia criar um casamento com uma mulher da vida, só para dramaticamente representar o que Israel estava sendo como uma prostituta para Deus, que era o seu marido. Então, esse teor é inevitável na característica bíblica do que é realmente ser um profeta. É ter um ministério muitas vezes dramático e com um teor de parábola. Os profetas tinham como característica uma vida de pobreza, perseguição, morte e rejeição por parte do povo de Deus.
anulando assim a visão do que estar certo significa necessariamente ser aceito pelos ouvintes. Muitos deles nunca foram ouvidos ou considerados antes rejeitados e mortos. Isso é muito importante porque o estilo de vida de um profeta, por conta do ministério que ele exercia, era realmente um ministério de abdicação, né? E a maioria deles viviam realmente no estado de pobreza, no estado de rejeição. Existe um pragmatismo no meio evangélico que faz a gente pensar que realmente estar certo significa ser aceito. Entre os assembleanos, volta e meia, eles sempre argumentam dizendo que a Assembleia de Deus e o movimento pentecostal é um movimento legítimo porque é um movimento que possui milhões de adeptos. Isso é uma loucura. Senão, se você usar esses padrões para admitir ou para considerar o pentecostalismo, você vai ter que usar esses mesmos padrões para considerar o islamismo ou o catolicismo romano em seus bilhões de adeptos. Estar certo não significa realmente que você esteja simultaneamente sendo aprovado em algum nível. Na verdade, eu acredito que estar certo nesse mundo significa receber reprovações. Foi isso que Jesus disse: ai de vós, quando todos vos elogiarem, vos amarem e mentindo, disserem coisas boas a vosso respeito, porque fizeram assim com os falsos profetas que foram antes de vocês. Sabe, se eu não quero me achar como um falso profeta, como alguém falso, eu tenho que medir realmente a minha rejeição. É isso que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. E os profetas, eu botei aqui Jeremias e João Batista, são dois exemplos de pessoas que realmente tiveram esse tipo de vida aqui citado. Uma vida realmente rejeitada pelo povo de Deus. São pessoas que não eram aceitas. Jeremias teve, nos padrões modernos, evangélicos, dos profetas de hoje, o padrão do ministério de Jeremias é um ministério totalmente fracassado. Você vê um homem anos e anos pregando e sendo rejeitado, não sendo ouvido, sendo totalmente desconsiderado, sendo desprezado, sendo maltratado. E no final, o povo ainda vai para o cativeiro que ele premeditou. Ele avisou sobre o cativeiro e o povo foi para o cativeiro. E ele mesmo, como profeta, virou um exilado e sumiu. João Batista foi aceito durante um tempo, depois ele foi preso e decapitado. Decapitado. Ao ponto de... As pessoas não têm muita, às vezes, noção dos desdobramentos das verdades bíblicas, mas o corpo de João Batista foi enterrado sem cabeça. Então, assim, quando a gente olha a vida dos profetas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos que realmente eles tinham uma vida terrivelmente difícil. Uma vida terrivelmente dificultosa. Eles só eram aprovados diante de Deus, no restante, diante do povo, diante das pessoas. Nosso próprio Senhor Jesus foi crucificado. Então, uma das características essenciais de um profeta na Escritura é rejeição por parte do próprio povo de Deus. Sabe essa questão de querer ser aceito, todos estão te elogiando, todos são um Hernandes? Isso é loucura, gente. Todo mundo é amável entre os evangélicos. Os evangélicos lhe amam. Isso não existe. Isso nunca existiu. Quem crucificou o Senhor Jesus, quem entregou o Senhor Jesus para os romanos o crucificarem foram os judeus. Foi o próprio povo de Deus. Então isso é uma característica inevitável no verdadeiro profeta. E aqui estão as referências. Uma outra característica é a seguinte: alguns profetas, não todos, tinham a capacidade de operar sinais miraculosos, como no caso de Moisés, Josué, Elias e Eliseu. Isso é muito importante porque não foram só os apóstolos, ou só o Senhor Jesus, ou os auxiliares apostólicos que operaram milagres. No Antigo Testamento a gente também tem milagres.
Então o dom de operação de milagres ou o dom de curas, ele não é um dom exclusivo do Novo Testamento, como as línguas e o apostolado, mas ele aparece já no Antigo Testamento, na vida de Moisés, Josué, Elias e Eliseu. Moisés, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Josué, ele, se eu não me engano, ele abre o rio Jordão para o povo passar, né, com a arca. Elias, eu estou me lembrando pela memória de milagres deles. Elias, ele multiplicou, né, o azeite da viúva de Sarepta de Sidom. Eliseu curou Naamã o Ciro, né, cura de lepra. Então, nós vemos neles um tipo do que aconteceria, por exemplo, em Cristo e nos apóstolos aqui já no Novo Testamento. Então, inevitavelmente também os profetas tinham como, ainda que não todos, tinham esses poderes sobrenaturais como característica de seu ministério. Estes operavam divinamente vários tipos de coisas extraordinárias, desde curas, ressurreições, como pragas de juízo e fogos do céu. Os outros profetas não tinham tais poderes, mas falavam de forma autoritativa, inspirada, e recebiam revelações diretas de Deus somente. Então isso daqui é uma característica de todo profeta, como Daniel e Joel, que eram profetas que falavam da parte de Deus, mas que não tinham realmente esses poderes citados em Moisés, Josué, Elias e Eliseu. Fora esses 4 citados aqui, no Antigo Testamento a gente não tem profetas ministrando milagres e curas. A gente tem um caso, se eu não me engano, em Isaías, com o rei Zedequias, que ele cura, mas ele cura com um emplastro de figo. Então, basicamente, Deus usa Isaías para fazer uma pomada para um furúnculo, para um problema que iria matar o rei Zedequias ali. Eu não sei se era um furúnculo realmente, mas uma pomada de plastro de figo para o curar. Não é a mesma forma que Moisés, Josué, Elias e Eliseu operavam essas maravilhas e prodígios. Mas isso aqui é uma característica que a gente, aqui estão as referências, que a gente não pode evitar nos profetas do Senhor. Mas uma característica aqui do profeta é a seguinte: houveram profetisas, isso é muito importante. Por quê? Porque, diferentemente do apostolado, o dom de profecia não era de gênero exclusivo. Mulheres profetizavam. E elas profetizaram sim da parte do Senhor, nós não negamos isso. Houveram profetisas. O dom ministerial de profeta, diferentemente do dom ministerial de apóstolo, foi aberto ao gênero feminino, tendo havido, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mulheres que profetizavam e tinham este ministério. Algo, porém, peculiar nas profetisas, isso é importante. Elas realmente tinham ministério, elas profetizavam. Mas algo que é muito peculiar, que eu salientei aqui, é o seguinte: algo, porém, que apesar de elas terem acesso, sendo mulheres, a esse dom, algo, porém, peculiar nas profetisas é que não é atribuída a nenhuma delas a revelação escrita. Lembrando que a revelação se divide em revelação oral e revelação escrita, revelação vocal e revelação registrada. Todas as revelações escritas são masculinas, ou seja, as cartas inspiradas que existiram ou vieram a ser contadas ao cânon, nenhuma delas foi escrita por uma mulher. Todos os escritores da escritura registradas são homens, profetas e apóstolos, ficando restritas às profetisas, mulheres, na história do povo de Deus, apenas a revelação vocal. Então todas as profetisas que apareciam tanto no Antigo Testamento e apareceram no Novo Testamento, nenhuma delas deixou algo ao cânon. Isso é algo que Deus deixou somente aos homens, mas elas participaram da revelação vocal, ou seja, o assim diz o Senhor também esteve na boca delas. E aqui temos as referências para essa verdade. Chegando aqui no último slide, referente às características de um profeta, nós temos mais essa daqui. Os profetas sempre estavam de acordo com a palavra de Deus e com a lei de Deus, tendo um ministério de pregação contra o pecado, contra a injustiça, intercessão pelo povo e dando premonições de juízos temporários que viriam
mas nunca em contradição com algum registro inspirado já obtido. Isso é importante porque uma das características de um falso profeta é que ele iria falar contra a lei e contra o testemunho. A gente tem Deuteronômio capítulo 13, que é dito que se um profeta dizer algo e acontecer, mas após isso, mesmo acontecendo o que ele predisse, ele falar contra a palavra de Deus e contra a lei, ele era um falso profeta. Mesmo com a assertividade pragmática do que ele disse. Não interessa se ele acertou a premonição. A questão é que se ele falasse algo e depois falasse, vamos após outros deuses, deixemos a palavra de Deus, deixemos a lei de Deus. Jesus não morreu pela igreja. Jesus morreu por todo mundo. Você não é totalmente depravado assim. Você pode cair da graça. O Espírito Santo não tem poder para te chamar irresistivelmente. Deus te elegeu segundo condições que há em ti. Percebe? Ainda que ele seja muito assertivo na profecia que ele fez a respeito do seu casamento, se ele fala contra a palavra de Deus e contra a lei de Deus, não interessa. Ele é um falso profeta. E os profetas, eles tinham realmente essa característica muito interessante, falar contra o pecado, interceder pelo povo diante de Deus. Tem até uma passagem que Deus fala que se Noé, ainda que Noé, Moisés e mais um outro profeta, se colocasse por voz diante de mim, eu não os ouviria. Muito interessante essa característica de intercessão do profeta pelo povo de Deus. Eles faziam premonições do futuro, vai chegar o rei da Babilônia, vai chegar o cativeiro, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser mortos, vai acontecer isso com as vossas esposas, com os vossos filhos. Então tudo isso é característica do profeta, né? Dizer o que estava para vir, como Ágabo, que previu uma fome que chegaria em Israel e chegou realmente. Mas isso nunca é feito com contradição à palavra de Deus, né? Nenhum profeta vai falar assim, adulterem, matem, nada disso. Ele nunca vai falar contra a lei de Deus. Isto também lhes dava aos profetas uma vida de santidade. Isso é importante. Não é porque eles falavam e tinham toda essa vida dramática e sofrida que eles não eram santos. Eles eram homens santos de Deus, dos quais o mundo não era digno. Eles tinham uma vida santa e uma abdicação característica. A gente vê isso em vários aspectos. Por exemplo, João Batista tinha uma alimentação de gafanhoto e mel, tinha roupas de pele de camelo e vivia uma vida terrivelmente miserável no deserto, em padrões humanos. Então eles têm sempre essa abdicação característica. Até o escritor de Hebreus vai falar que eles eram como errantes, né, pelos desertos. Realmente pessoas esquisitas, né? Como eu botei aqui. A abdicação característica, os tendo o povo a eles como pessoas marginais, estranhas ao mundo e com uma personalidade incompreendida muitas vezes. Isso é muito interessante quando a gente lê a escritura, né? Quando a gente vai vendo a vida dos profetas, realmente o povo às vezes não... O povo não conseguia compreender aqueles homens, sabe? Eles eram muito estranhos, sabe? Eles eram pessoas incompreendidas. As personalidades dele não batia. Você vê com a realidade das outras pessoas. Você vê quando Elias pediu para cair fogo do céu e queimou guarnições de soldados. Sabe? É algo assim que você realmente não consegue compreender. Você vê Elias matando vários homens no Monte Carmelo e do nada ele foge diante de uma ameaça de uma mulher, vai para o monte, fica lá, depressivo. Eram homens realmente diferentes, né? Pessoas peculiares e estranhas, mas dos quais o mundo nunca foi digno. Como diz Hebreus 11, 37 e 38. E aqui estão as referências. Mas uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que também é bastante importante para a nossa questão, é a seguinte, que eu botei. Dando mais uma ênfase,
Os profetas podem ser divididos em 3 grupos, basicamente. Profetas vocais, como João Batista ou Elias, Eliseu, Natã, Gades, Aías, o Silonita, Micaías, filho de Inlá, Ágabo, as filhas de Filipe, e os profetas de Corinto, que não deixaram registro inspirado. O que seria esses profetas vocais? Eram profetas chamados por Deus para falar como intermediadores, mas que não deixaram nenhum cânon escrito e registrado. Eu botei o nome deles aqui. João Batista é um deles. João Batista não escreveu o Evangelho de João, não escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, nem Apocalipse. João Batista nunca escreveu nada. E aqui a gente tem eles como profetas importantes, como Elias e Eliseu, mas eles não foram registradores de nada. Nós também temos profetas, essa divisão é muito importante para vocês memorizarem. Profetas vocais, profetas canônicos, como Esdras, Neemias, o escritor de Esté, o escritor de Jó, Salomão, Davi, Marcos, Lucas, Tiago, Judas, o escritor de Hebreus, que deixaram registros inspirados. Você não pode dizer que esses homens que escreveram o cânon, eles não estavam debaixo de espírito de profecia. Por isso que é um princípio inevitável dizermos que todos os que escreveram algo nas escrituras, no cânon, eram profetas. Porque eles não falaram por particular interpretação, mas como homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo. Davi, Marcos, Lucas eram profetas. Mas eles tinham as outras características. Talvez eles não tinham, por exemplo, como Moisés tinha a capacidade de fazer curas. Mas Joel não tinha capacidade de fazer curas. Mas isso não o descredibiliza como um profeta pelo fato de ele ter escrito de forma inspirada e inerrante. Como a gente bem salientou, profeta é alguém que profetiza uma profecia corretamente, uma profecia divina. E essa profecia pode ser profetizada em forma de registro, não somente de forma vocal. Então, o cara tem que ser um intermediador de imanência. No caso de profetas canônicos, como Esdras, ainda que ele não tenha um ministério vocal, ele teve uma função grandiosa da parte de Deus de escrever um livro canônico, e isso debaixo do dom de profecia. E também nós temos profetas que eram vocais e canônicos, como Isaías, que tanto vocalizava as profecias como escreveu o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E por que eu botei Mateus, João, Paulo e Pedro aqui? Eu acho que vocês já entenderam a questão de Isaías, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que eles realmente tinham ministérios vocais, mas também registraram algo como profetas vocais e canônicos. Mas Mateus, João, Paulo e Pedro, que tem registro na Escritura, eles também são profetas, não no sentido de Nicodemos, mas no sentido de também ter o dom de profecia. Paulo fala assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo profetizou, por exemplo, sobre que amontoariam doutores conforme... em tempos futuros, amontariam doutores conforme as suas próprias concupiscências. Outras passagens das cartas de Paulo, você vê ele falando sobre o anticristo, sobre o homem, precisa-se que aconteça isso e aquilo, para que se manifeste o homem da iniquidade. Você vê o apóstolo João falando de forma, principalmente no livro de Apocalipse, a respeito das profecias futuras. Então, ainda que eles tinham essa função de apóstolo, eles também tinham dom de profecia. Então, e vale também salientar que, ao meu ver, quando eu analiso os apóstolos, eu não vejo que os apóstolos eles tinham falta de algum dom. Por exemplo, você poderia ser um profeta no Novo Testamento, mas você não seria um apóstolo. Mas se você fosse um apóstolo, a Escritura nos permite dizer que os apóstolos eles tinham todos os dons. Por exemplo, todos os apóstolos falaram em línguas no cenáculo. Realmente receberam ali o batismo de Atos 2 do Espírito Santo com uma evidenciação externa daquela língua de fogo e da língua idiomática. Eles curavam, eles faziam milagres, eles falavam de forma inspirada, inerrante. Então, a gente tem nos apóstolos
basicamente é um grupo que realmente abraçava todos os dons. Então, quando eu falo sobre os profetas vocais e canônicos, eu não posso deixar de dizer que Mateus, João, Paulo e Pedro, por terem registrado livros canônicos, estavam realmente também debaixo de espírito de profecia. Mas eles não eram apóstolos e isso por si já faz-os capazes de falar de forma inspirada e inerrante? Sim, mas não descarta a fonte da imanência inspiradora, né, que é a questão do espírito de profecia, que Deus estava realmente registrando a sua palavra por meio deles, que tanto falaram de forma inspirada, como deixaram registro inspirado também. Isso é importante. Então guardem isso, memorizem isso, porque os profetas vocais, os profetas canônicos e os profetas vocais canônicos, se vocês memorizarem isso, isso divide muito bem na leitura de vocês pelas escrituras, como eles se adequam, né? Como que eles se separam aí em suas características. Botei mais uma observação aqui, que é a seguinte: nem tudo que Deus inspirou eles a dizer foi registrado, mas tudo o que eles registraram foi inspirado. Exemplo, o Apocalipse de João e as profecias das filhas de Filipe. Isso é muito importante porque quando a gente vai falar de inspiração, quando a gente vai falar de palavra de Deus, a gente realmente tem um registro vocal, como eu já falei, e o registro... a gente tem a inspiração vocal, revelação vocal, e a gente tem a revelação registrada do cânon da Escritura. Mas a pergunta que se faz é, olha, se existiam profetas que falaram de forma vocal, mas que isso não foi registrado como um todo, a gente pode dizer que Deus falou de forma autoritativa, inspirada, inerrante, e não foi registrado? E a resposta é sim. Se a gente olha o ministério do Senhor Jesus Cristo, o próprio João vai dizer no seu evangelho que muitas coisas Jesus fez e falou que não foi registrada. Será que a gente poderia inferir que Jesus disse alguma coisa fora da inspiração? Ou que Jesus falou fora da vontade de Deus, fora da inerrância? Não. Mas foi tudo registrado? Não, também. Então Deus registrou o quê? Deus registrou o que ele quis. Por exemplo, se a Bíblia fala que as filhas de Filipe eram profetisas, é porque elas profetizaram. E elas profetizavam nos cultos. Por isso que é dito que elas eram profetisas. Mas foi registrado que elas profetizaram? Não. Mas isso perde algum teor para nós? Não. Porque tudo que Deus quis registrar, ele registrou. Agora, se há profecias que aconteceram sem registro, será que elas perderam ou têm um teor menor de autoridade? Também não. Se Deus falasse por meio de uma das filhas de Filipe, na época da igreja de Corinto, por exemplo, isso tinha autoridade e peso de palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, aqueles que se julgam entre vós espirituais, recebam essas minhas palavras como palavras de Deus. Aqueles que se julgam como profetas entre vocês, saiba que Cristo fala em mim. Então, não é porque algo não foi registrado no cânon que ele não foi autoritativo, inspirado e inerrante na medida que ele foi dado na sua proporção. Por isso que eu botei aqui, nem tudo que Deus inspirou os profetas a dizerem foi registrado. Você pode ver essa gama de profetas que eu citei aqui em cima, muito do que eles falaram em seus ministérios não foi registrado. Não foi. Vocês lembram de um caso de... Se eu não me engano, é Jeremias e Baruque, que Jeremias escreve uma carta que é basicamente uma carta inspirada e inerrante, escrita por um profeta, e ela é queimada ou rasgada pelo rei, salvo engano. E imagina se Jeremias não escrevesse a segunda mesmíssima carta. Aquela palavra que foi rasgada, queimada, perderia o seu poder, a sua autoridade, a sua inspiração divina como palavra de Deus? Não. Se alguma carta escrita por um dos apóstolos aparecesse hoje e fosse legitimada, ela teria o mesmo efeito de autoridade de qualquer outra carta. É claro que a gente não trabalha com si,
Mas se a gente crê que existiram cartas que não chegaram até nós e não está no cânon que está atualmente, a gente tem que afirmar pela natureza pela qual elas eram de apóstolos e eram inspiradas e inerrantes, que elas tinham a mesma autoridade em seu tempo, como tiveram, do que as cartas que nós temos hoje. Seja a carta de Filemon, meu amigo, que é uma carta pessoal de Paulo. Se é inspirada e inerrante, se é escrito debaixo de um ministério apostólico, ela tem autoridade. E assim também se dá com as revelações vocais. Então não há onde fugir. Dizer que só porque não houve registro de tais profecias, ou de tais profetas, ou do que os profetas de Corinto disseram. A gente não tem o que os profetas de Corinto profetizaram, logo eles são um profeta de segunda categoria. Isso é falar contra a inspiração do Espírito Santo. Porque se eles são afirmados como profetas dentre todas essas características que falamos aqui, e eles são realmente legítimos, não interessa se eles têm registro canônico ou não. Basta o Espírito Santo ter dito que as filhas de Filipe eram profetisas, que a gente já tem a total clareza e facilidade para afirmar que elas profetizaram de uma forma inspirada, inerrante, autoritativa, e Deus falou por meio delas, o Espírito Santo falou por meio delas, e mesmo que isso não tenha sido registrado, a gente sabe que era a palavra de Deus vocal para aquele tempo. Então nem tudo que Deus inspirou os profetas a dizerem foi registrado, mas tudo que eles registraram, que nós temos hoje nos 66 livros do cânon, perfeito cânon, foi inspirado. E sabendo isso que foi inspirado, a gente tem, por exemplo, o livro registrado de Apocalipse, que é um livro registrado e inspirado, e a gente tem as profecias das filhas de Filipe, que Deus inspirou, mas não registrou. Tá bom? Então, essas foram as características dos profetas do Novo Testamento. Essa foi a nossa aula parte 1, né? Uma parte... Eu acho que ela vai ter, de uma forma completa, 3 partes, essa aula sobre o fim e o cessar do dom de profecia. Essa foi a nossa primeira parte, no qual a gente tratou das características de um profeta, tanto no Novo como no Antigo Testamento. E na próxima aula a gente vai ver sobre as funções de um profeta, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ainda que eu tenha falado sobre as funções deles aqui de algumas formas, ou brevemente, a gente vai falar na parte 2 dessa aula sobre as funções dos profetas. E na terceira aula a gente vai falar sobre a dedução lógica do porquê que os profetas hoje não continuam, ou seja, cessaram, a partir das características e a partir das funções que eles tiveram no Antigo e no Novo Testamento, encerrando-se assim esse dom já lá no 1º século da Igreja Cristã. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tamo junto e Deus abençoe.